Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15ª edição do SEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Nesse episódio vamos falar sobre a formação de novas lideranças para um Brasil inovador, empreendedor e criativo. Eu, Celso Nisquier, vou conduzir com muita honra essa conversa, tendo aqui comigo Janguier Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e o querido amigo, jornalista João Pedro Paes Leme, sócio fundador da Play9, um ecossistema digital para a expansão das audiências. Bom dia, uma satisfação muito grande bater esse papo com vocês, com duas lideranças tão importantes, né, do ecossistema empreendedor em geral. Eu queria aproveitar, começando, Janguier, como é que você define o que seria uma liderança inovadora e empreendedora nesse contexto brasileiro atual? Bom, cumprimentar o amigo Celso, presidente da BMS, o João Pedro Paes Leme, jornalista, sócio fundador da Play9, ecossistema digital para expansão digital, né? De audiências. Expansão de audiência. Nome chique, né, Janguier? Nome muito chique. Bom, é um prazer estar aqui para falar sobre empreendedorismo, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, uma das características essenciais do empreendedor de sucesso é a capacidade de liderança. Nenhum grande empreendedor se desenvolve, cresce, prospera e constrói riqueza sem adquirir essa capacidade que é essencial. Capacidade de liderança. Já dizia Gandhi, né, que se você não tem capacidade de liderar a si mesmo, de governar a si mesmo, você não governa nem lidera ninguém. Então, o primeiro passo é você se autoliderar, né? Você desenvolver as habilidades socioemocionais, as habilidades técnicas também, mas inicialmente as habilidades socioemocionais para desenvolver autoconfiança, autoestima, por exemplo. Porque quando você tem autoconfiança em você mesmo, acha que você é capaz, então fica muito mais fácil você desenvolver as habilidades técnicas. E uma característica essencial também do empreendedor de sucesso é a criatividade. Criatividade que gera inovação, né? Agora, o que é criatividade? Criatividade é você ter ideias, mas só ideias não vale nada, é igual sonhos. Sonho sem ação não gera inovação. Criatividade sem ação não gera inovação, né? Então você tem que ter ideias, tem que colocar as ideias em ação para poder gerar inovação. Então, na medida em que você desenvolve a capacidade de liderança e a capacidade de criatividade, você se transforma num empreendedor de maior sucesso. Um empreendedor com capacidade de criar coisas que gerem valor, não só para você, porque empreendedorismo, as pessoas pensam que é só criar empresa, né? Criar CNPJ. Quando, na realidade, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Então, capacidade de liderança, capacidade de criatividade com ação que gera inovação faz com que realmente o empreendedor possa crescer, prosperar e criar riquezas. Interessante. E eu queria, pegando agora o gancho para falar com o João Pedro, que é um empreendedor inovador, né, na Play9 hoje, não só como ecossistema digital, mas com grandes influenciadores, o próprio Felipe Neto, que é um dos sócios da empresa, é um destaque no mundo inteiro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da liderança e da imagem. Por que muitas pessoas associam hoje o líder a alguém que tenha um número grande de seguidores? É verdade isso? Quer dizer, para ser líder precisa ter um número grande de seguidores, precisa ter impacto nas redes sociais? Bom dia a todos, ou boa noite para quem ouvir à noite, né? A vantagem do podcast, do videocast, que boa tarde, você pode ouvir a qualquer hora, né? On demand, isso é muito bom, porque as conversas boas ficam, né? E elas podem ser ativadas a qualquer momento. Bom, é um prazer
estar com vocês dois aqui. Muito obrigado aí pelas referências iniciais. E falando do ecossistema digital, como nós rimos aqui um pouco sobre essa definição, eu ri muito já, né? Tem 4 anos a Play 9. Eu ri muito ao longo da definição ou da autodefinição de ecossistema digital, porque a gente ficava olhando o que vai ser a Play 9, o que ela é. Ela nasceu como o quê? Como uma produtora, como uma agência, como algum tipo de estúdio de conteúdo. E toda vez, eu até escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn, dizendo que toda vez que eu tentava encontrar uma definição já existente, eu botava uma vírgula a mais. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Eu falei, bom, vou entender que a minha empresa é uma vírgula, né? E é bom, porque é uma coisa que vai se fazendo, se construindo, sem nenhum tipo de... Um organismo vivo. Vivo, e eu acredito muito nisso, sabe? Essa questão orgânica mesmo, de você ir criando organicamente. Mas as empresas têm que ser vivas, né? Tá sempre evoluindo, ainda mais nesse movimento digital. E aí a gente encontrou essa definição há cerca de 1 ano e meio, né, de que é um ecossistema digital baseado em conteúdo que busca a expansão de audiência para marcas e pessoas, né? E eu vou chegar já na sua resposta, mas essa definição é importante porque foi acreditando nisso que eu pedi demissão da Globo no auge da minha carreira. Eu tinha 20 anos de empresa, fui sempre eu trabalhei 4 anos no Jornal do Brasil, aliás, inspirado pelo seu pai, professor Arnaldo Nisquier, foi quem me orientou a fazer faculdade de jornalismo, quando eu estava meio perdido ali pelos 17, 18 anos. E dali fui fazer a faculdade, trabalhei no Jornal do Brasil logo em seguida, 4 anos, depois mais 20 na Globo. Então eu fui empreender aos 47 anos, hoje eu tenho 54. Aos 47 anos eu tomei uma decisão baseada na ideia de que as pessoas e as marcas iam se tornar as suas próprias emissoras. Elas iam passar a concorrer com as Globos, né? Então, o professor Janguier hoje é um influenciador poderoso nesse nicho, né? Esse seu nicho de empreendedorismo e com visão inspiradora e tudo mais. Isso é muito poderoso. E aí chega na sua resposta, Celso, é o seguinte, há mais ou menos 2 anos, um pouquinho, quase no fim da pandemia, da pior fase da pandemia, a USC, nos Estados Unidos, publicou um artigo caracterizando quais seriam as novas lideranças influenciadoras do futuro. E estavam entre elas os CEOs e os ativistas. Então, assim, como o empreendedor é uma mistura das duas coisas, né, porque ele acaba sendo CEO da sua própria aventura, da sua própria jornada empreendedora, e ele é um ativista da causa que ele acredita ser, né, a causa de todos, no caso de vocês, a educação, no nosso caso, essa questão da expansão, né, da fala das pessoas pelo digital. Eu acredito que sim, todo mundo vai precisar ser influenciador, só que eu não acredito que todos precisam ter um número gigantesco de influência. Acho que a gente vai ter claramente uma definição por tamanho, geografia e autoridade. Né? E as pessoas que tiverem, como o professor Janguier, 1 milhão de seguidores, por exemplo, nas redes sociais, mas com um viés focado em empreendedorismo, já são muito potentes. Potentes a ponto de transformar determinadas situações ou complexas situações, porque eles têm autoridade para falar sobre aquilo. Então, o engajamento tende a ser maior do que alguém que é muito grande. Quando você tem alguém muito grande, como o Felipe Neto, por exemplo, ele tende a ser generalista para falar de muitos temas, se especializar em 2 ou 3, mas ele tem que ter muita força e só fazer aquilo da vida, que é o caso dele. Quando alguém tem outras atividades, mas também quer exercer sua influência pelas redes sociais, o foco num nicho é muito importante. E como é que desculpe, só para pegar esse gancho, como é que a Play 9, qual é o modelo? Como é que ela ajuda essas pessoas a potencializar suas marcas e seus negócios? Então, a gente tem alguns modelos, né? A gente tem 3 unidades de negócio. Uma que cuida de influenciadores, a outra que cuida de marcas e a outra que cuida de produção. Então, na área de influenciadores, a gente não olha apenas a imagem da pessoa, não é porque, né, digamos, lá tem do Galvão Bueno e da Fátima Bernardes na Play 9 até o menino que é roteirista do TikTok e que faz sucesso absoluto, né? Tem o Matheus Costa, que é um sucesso do Instagram e do TikTok. Tem dezenas de pessoas que surgiram na pandemia, normalmente geração Z, né? Eu separo um pouco assim, as gerações pelas plataformas.
A geração Z lançou os TikTokers, a geração Y, os YouTubers, que é a do Felipe, né? A geração Millennial, e a geração X e a Baby Boomer, que é a nossa, que foi lançando, veio da televisão. Nós somos Boomer, não somos Baby, mano. Então, assim, cada um vai ter uma análise, sabe, Celso, do que a Play 9 pode ser como esse apoio, ou na confecção ou ajuda do conteúdo, ou nas estratégias de expansão multiplataforma, né? Porque não adianta você querer ter o mesmo discurso no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Mas essa questão de audiência é muito interessante, né? Hoje, para você realmente se destacar, para você vender, tudo depende de audiência. Né? Sim. Tem um livro muito bom de um amigo meu, que é lá do Instituto Êxito, Samuel Pereira, O Segredo da Audiência. Hoje, quem tem audiência nas redes sociais, vende. Com certeza. Agora, é importante a gente diferenciar. Você pode ter muita audiência, mas você é um generalista. Exato. E é muito difícil você ter muita audiência se você é um especialista. Eu, por exemplo, eu falo de empreendedorismo educacional, né? Inspiracional para desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Então, eu não pego um público geral. Agora, por exemplo, o Carlinhos Maia, ele fala com todo mundo. Ele brinca, tudo que ele fala, se ele está dormindo, ele está filmando, ou seja, ele fala com todo mundo, por isso que ele tem 30 milhões Sim. de seguidores. Dificilmente um especialista como nós vai ter 30 milhões de seguidores. Mas eu faço uma aposta que se você falar de empreendedorismo, você vai ter mais engajamento do que ele. Agora, ou que o Felipe Neto. Por causa da especialização. Porque as pessoas... É autoridade, né? E algo muito interessante que a gente tem que fazer uma distinção também é entre influenciador e pessoas influentes. Sim. Por exemplo, eu tenho uma amiga, que é filha de um amigo meu, Alisson, lá em Recife, que ela é a maior do TikTok. Agora, o que ela faz? Ela fica dançando na frente. É influenciadora, mas o que ela ensina? Esse é o ponto. Já uma pessoa como o João, ou como... é um verdadeiro influente ou influencer, e não influenciador, né? Porque você realmente passa conteúdo. Qual a diferença você ficar... e tem essa, e realmente tem essa questão do criador de conteúdo que influencia. Como eu, né? Eu crio conteúdo. Eu ensino, eu tiro conteúdo dos meus livros. Eu faço questão, já tenho 31 livros publicados, eu comecei desde a época que era juiz, com 26 anos. E aí, meus conteúdos eu tiro dos meus livros. São mensagens que eu estudei, que eu aprendi fazendo, aprendi vivendo e quero passar para as pessoas. Sim. Então, são coisas diferentes do que você ficar dançando e hoje isso, ou fazendo, né? Mas isso hoje tem um valor enorme, porque as plataformas também deram determinados tipos de linguagem, né, para elas próprias sobreviverem. Então, os seus livros com pílulas de conhecimento no TikTok ou no Instagram vão funcionar. Eu tô começando a fazer no TikTok também. Dancinha também? TikTok há pouco tempo já tem 40 milhões. 40 mil. Mas tem dancinha também, Jagueiro? Não. Eu só danço forró. E no Instagram eu tenho 780 mil. É isso. Aí tem as outras redes. Agora, eu acho que você não devia desprezar mesmo o TikTok, não, porque no início ficou com esse estigma da dancinha. Mas eu não estou desprezando. Mas eu falo isso porque o Felipe, no início, o Felipe Neto, ele tinha aversão ao TikTok. Ele ainda é muito crítico ao TikTok, mas por uma outra razão, que aí eu vou falar para vocês, porque como sociedade a gente também tem que se cuidar, né? Que é a questão da dopamina, né? Do autoplay do TikTok, que é uma coisa um pouco agressiva viciante demais. Mas suas pílulas de conhecimento ou de inspiração tem tudo a ver com o TikTok, né? E Quai também, né? Que é uma plataforma concorrente. Quai, por exemplo, eu não estou usando ainda. Agora, você falou, Janguier, sobre o papel do influenciador de ensinar. E a gente está aqui no Congresso de Educação, eu sempre puxo esse tema. De que maneira esse poder dos influenciadores pode ser usado em prol da educação? É um tema que, aliás, eu converso muito com o João Pedro, o próprio Felipe Neto tem se preocupado, né, se dedicado a isso. E o que vocês acham? Como é que essa nova realidade pode influenciar positivamente ou negativamente a educação? Eu vivo atrás de conquistar mais audiência com o objetivo primacial de atingir mais pessoas com a minha mensagem. À medida em que eu tenho um conteúdo para levar para as pessoas, quando eu amplio a minha rede, né, quando eu amplio a audiência, eu chego a mais pessoas.
Sim. Uma coisa é você ensinar numa sala de aula para 60 pessoas, outra coisa é você ensinar para 700 mil. 700 mil pessoas, ou quando eu faço uma live, 2 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, a importância de audiência é isso, né? Agora, Na medida em que você tem mais audiência, você pode transformar a vida de mais gente, você pode educar mais pessoas, você pode chegar com a sua mensagem a mais pessoas. Mas aí vem um ponto que eu acho que é interessante. As pessoas aprendem também por imitação. Não só por transmissão de conhecimento, mas por imitação. E isso, muitas vezes, passa debaixo do radar dos influenciadores, que eles são pessoas que impactam até pelos atos que, muitas vezes, eles não estão conscientes. Será que existe um movimento entre os influenciadores exatamente de lidar com essa questão até ética, de dar o exemplo correto? Sim. Ou eles não estão muito preocupados com isso? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que falando, aí sim o influenciador gigante faz diferença, porque ele pode criar esse conceito do mimetismo, né, de uma certa desejo da cópia, da emulação, né, do outro. E o que aconteceu nos últimos anos, vou usar o exemplo do próprio Felipe Neto, né, porque eu posso falar com propriedade que eu contratei o Felipe Neto para a Globo em 2011. Ele era um garoto de 22 anos e eu já via ali pela internet, eu gostava muito de ver YouTube. Falei, ele é completamente fora do comum, né? Assim, como comunicador, ele tem capacidade de fala, né, impressionante, articulado. Tanto que uma vez eu escrevi quase uma bíblia para ele sobre a razão dele parar de falar palavrão. Porque eu falei, o palavrão, Felipe, é o uso indevido em vários momentos da linguagem para pessoas que não têm capacidade de se comunicar, que é o oposto do que você é. Você é um cara que nasceu para ser um orador. Você tem a capacidade de não gaguejar durante 10 minutos e falar tudo que você quer do começo, no meio e fim. Quantos desses influenciadores conseguem fazer isso? Não estou dizendo que foi essa Bíblia que fez. Ele foi se transformando, porque ele é um leitor voraz, ele lê um livro a cada 2 dias, às vezes um livro no mesmo dia, todo dia. É mesmo? Ele é fascinado por leitura, é um defensor da literatura, né? A coisa que ele mais fala, ele fala muito de cinema, né? Games e tal, mas o que ele mais fala, ele todo dia, a cada 2 dias, recomenda um livro, né? E ele bota aí, esse é para iniciantes. Bora no Rio, hein? Esse, Bora no Rio. Esse para iniciantes, esse aqui para leitores já isso mais... exerce um papel de exemplo muito importante, muito. Né? De estímulo à leitura. Então, por isso que eu estou falando assim, quando você tem alguém que toma essa atitude de mudança, porque ele já foi o cara completo, ele já foi o equivalente à dancinha no YouTube, né? Ele era um cara que fazia vídeos aleatórios. Não é que ele não faça hoje, faz, mas com muito mais cuidado, né? E ele entendeu que o papel dele nas 5 redes principais é um papel diferente. Então, no YouTube, ele é mais divertido, ele é meio clown, né? Ele disse que eu falo assim que ele é clown, porque para não dizer que ele é o palhaço. Não, mas ele é meio palhaço, claro, é entretenimento e tudo mais. No Instagram é meio a rede social de ser, é onde ele indica os livros e tudo mais, é uma coisa um pouco mais soft. No Twitter é mais combativo, no TikTok ele reproduz muita coisa do Instagram, tentando levar essas coisas, mas também um pouco mais divertido. E agora eu estou estimulando ele a entrar no LinkedIn para também levar um pouco desse tipo de conhecimento. Mas, no fundo, quando você olha, se ele fosse alguém avesso à educação, você imagina a destruição que poderia ser. Muito. Se um cara com 45 milhões de pessoas, a soma dele dá 90 milhões de seguidores inscritos. Um cara como esse que decidisse destruir a educação, seria... E, no entanto, ele criou um instituto contra fake news, ele está tentando combater, né, o discurso de mentiras na internet, mas então, eu acho que... Mas aí é uma questão pessoal dele, graças a Deus, né? Mas a pergunta é o seguinte, existe alguma instância que influencia os influenciadores de forma que pudesse... Só eles próprios, por isso que eu digo. Exatamente, eu queria comentar isso, né? 2 questões interessantes aqui. Primeiro, você falou sobre a imitação. A imitação é modelagem. Isso. Modelagem é uma chave importantíssima que eu trato, inclusive, no meu livro Código Secreto da Riqueza. A roda já foi inventada, né? Cabe você melhorar a roda. Então, eu sempre tive muitos modelos na minha vida, né? Desde meu pai até Antônio Carbonari, nosso amigo, especialmente no empreendedorismo educacional, grandes empreendedores como Jorge Paulo Lema, fundador atual, benchimol da XP, ou seja... Então, modelar é importante. Modelar é uma das chaves para você crescer e prosperar. Você encurtar caminho. Então, as pessoas começam a imitar as pessoas, né? Principalmente quando você tem
muita Sucesso. audiência. Mas não existe essa preocupação coletiva de todos os grandes influenciadores e nem existe um órgão regulador. Pois é. Não Mas existe isso. Possivelmente surgirá em breve. Essa aqui é a minha É provocação. louvável que Felipe Neto já tem essa preocupação, É. mas a gente vê muita gente que tem muitos seguidores, muita audiência, mas não tem essa preocupação de estar Porque ensinando. Inclusive fica falando besteira às vezes, porque às vezes a besteira traz audiência. Então o que ele quer é trazer audiência para poder vender algum produto. E aí você vê, Janguier, só para pegar esse gancho também, é importante. Antigamente, quem eram os nossos influenciadores naturais? Nossa família e os professores. Sim. Só que o professor passa por um processo de formação onde ele é preparado para lidar com o fato de que ele é um exemplo para os estudantes. Mas hoje o influenciador não tem formação, né? Muito menos formação ética. Então é um ponto preocupante de quem sabe no futuro haver uma articulação, eu acho que tem que ser natural, porque a força isso não surge, de existir um órgão, uma instância ética com relação ao que pode ou não pode ser usado. É chato falar isso, porque tem um pouco a ver com liberdade de expressão. Sempre resvala na censura, na liberdade de expressão, mas eu acho que hoje esse assunto tem sido discutido, inclusive vai em breve ser discutido no Congresso, né? E é muito importante, porque a diferença entre a liberdade de expressão, né, e a possibilidade de arruinar reputações, eu acho que é bem visível, né? Ninguém vai achar que é censura você obstruir um discurso de ódio, um discurso que destrua uma pessoa, ou um discurso de mentiras. E a gente tem visto que a internet, infelizmente, não tem a capacidade de fazer isso. Ela não se autodefiniu, se autogeriu a ponto de... Imagina o seguinte, eu faço uma comparação que é uma analogia bem óbvia. Nós, para chegar até aqui, civilizadamente, né, nos últimos 5.000 anos, tivemos um processo, né, duro, difícil, de guerras e de confrontos, conflitos que foram definindo o que é civilidade. Civilidade não permite que nós, sentados aqui, comecemos a nos xingar e cuspir na cara um do outro, né? Na internet, parece que isso não existe. É verdade. Porque as mesmas pessoas começam a dizer isso, aquilo, e montam um negócio que é falso, uma foto do cara. E tem gente que adquire audiência falando mal dos outros. Falando mal. Não, e produzindo e propalando e propagando fake news, né? Então, assim, como é que a gente convive na nossa civilidade física e a nossa incivilidade digital? Como a gente consegue fazer? Só regulando. Aí as pessoas acham, mas você é um cara da empresa digital. Sim, mas eu sou... Primeiro, eu sou um democrata. Claro. Eu não quero que a gente destrua a nossa democracia com um bando de malucos cuspindo fogo para todo lado, sem um órgão que possa definir. Porque existem fora do digital órgãos que definem. Você vai preso se fizer isso no meio da rua. O limite da liberdade de expressão é a lei, né? É a lei, é isso. E a internet, infelizmente, ainda é um território sem lei. Mas já está tendo esse debate muito acirrado no Congresso. Muito. Inclusive as grandes... Felipe é muito participativo. Ele está nessa comissão há 3 meses. As grandes empresas começaram a publicar coisas, e criticar, né, o debate do Congresso, porque já tem um projeto. A BMS pretende participar desse debate. É o PL 2630. 2630, exatamente. A BMS pretende participar do debate também sobre a inteligência artificial. Eu anteontem, na abertura aqui do Congresso, eu revelei que o meu discurso tinha sido construído com a ajuda do ChatGPT. Foi uma polêmica, alguns bateram palma, já repercutiu até na imprensa, mas eu acho importante alertar a população exatamente para os benefícios e para os eventuais malefícios das novas tecnologias, porque elas surpreendem, né? A capacidade, todo dia na minha formação, meu doutorado é em inteligência artificial, mas eu mesmo me surpreendo com o potencial da ferramenta hoje, como ela é. Incrível, também. É impressionante. Tem ficado cada vez mais impressionante. Eu também. E aí eu pergunto, você que é especialista, será que existe um perigo da inteligência artificial no futuro? Existe a mesma situação. Sobrepujar o ser humano? Eu tenho muito medo. Eu acho que sobrepujar não. Preocupação com isso. Eu acho que sobrepujar não, mas perder o controle, né? Sim, isso pode acontecer. E cabe também um movimento que já existe sobre a inteligência artificial ética. E há uma discussão no Congresso Nacional também, para a qual, inclusive, nós já fomos convidados, para debater quais são os limites e como regular o uso das ferramentas. Eu acho importante. A educação hoje se vê frente a um desafio, né? O aluno faz o vestibular com a ajuda do ChatGPT, quando o vestibular digital, né, que ele
preenche e envia, fora a própria cópia, né? Isso já existia, né? Colar já era um problema. Celso, vou agregar aqui mais um pedaço da pergunta, aproveitando o gancho do que perguntou o Janguier. Você sabe que a gente estava falando sobre esses limites do digital. Eu caracterizo que existem 3 faixas e a gente só olha 2. A faixa presencial, física, né? Assim, o espectro físico, o espectro digital e o espectro virtual. E, para mim, a inteligência artificial está no virtual, né? Porque é uma coisa virtual, que depois se manifesta e vai pelo digital. Então, é mais grave ainda, se a gente não regulou o digital e o virtual. O virtual assim, é um robô que está programando aquele negócio todo, que não é nem o digital, que você fala, o digital é a dancinha do cara, você conhece o outro. Então, em algum momento eles são físicos, né? Você encosta no Carlinhos Maia, você encosta no Felipe Neto. Não tem controle mais, ele se autocontrolar. Já pensou? Nós vamos ser obsoletos. Seres humanos, até escravos. Olha, eu vou dar outro exemplo aqui, interessante. Aquele filme O Robô, lembra daquele filme? Lembro. Muita gente já escreveu e já, né, fez filmes sobre esse tema. Né? Muito. Eu pedi também como provocação, disse assim, faça o ChatGPT, faça um discurso de saudação aos alunos que ingressam agora na Unicarioca, do ponto de vista de um reitor, e dei alguns outros elementos de prompt. Ele preparou um texto que eu poderia ter escrito, aí eu botei numa outra ferramenta, agora bota a minha imagem, a minha voz, que é outra falando de imagem. Apareceu lá o reitor, Celso Nisquia, falando saudação para os alunos. Com aquele discurso. Não era nem o reitor, nem o texto do reitor. Não era assim. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho uma empresa de tecnologia que está criando um white label do GPT, né, como se fosse uma espécie de... E aí eu estou botando todos os meus livros lá e estou criando um avatar. Eu estou fazendo a mesma coisa no meu. Ou seja... E podcast também. Esse aqui, em breve, o avatar vai dar a palestra sobre o que eu escrevi nos livros. Sim. Vamos fazer junto. E eu vou ficar você vai ficar descansando. Sentado lá e só para responder perguntas, se quiser. Exatamente. Só rentabilizando, né? Só rentabilizando. Olha, ontem a gente estava vindo do aeroporto para cá e aí o motorista dirigindo começou a bater papo e tal. E o Marcos Vinícius, meu sócio, estava comigo e falou, olha, peguei em Lisboa um carro automático e autômato, aquele da Tesla. Em algum momento pedi para o cara ver se era verdade, tirar a mão do volante e deixar o carro dirigir sozinho no meio de Lisboa. E o carro foi dirigindo. E aí eu brinquei com o motorista, olha, você, em vez de dirigir, você pode comprar 5 carros, fica em casa, deixa os carros circulando pela cidade, sozinhos, sem motorista, pronto, é a mesma coisa. Mas aí é a inteligência humana capaz de usar a inteligência digital, a inteligência artificial. Mas eu concordo com o Janguier. O problema vai ser quando a inteligência artificial quiser usar a gente. Pois é. Será que já não está usando? Já está usando, já. E o ser humano, ele vai ficando velho e começa a esquecer o que aprende. Né? Com certeza. Eles não esquecem nunca mais. E aí? Não, eles vão melhorando. Enquanto eles vão melhorando com a idade... Exatamente. A gente vai piorando. Essa é a minha preocupação. Essa é uma grande percepção mesmo. Eles melhoram com a idade e a gente piora. Piora com a idade. O fim do ser humano é a decrepitude, né? O fim do ChatGPT e das inteligências artificiais não existe para começar. Ou a eternidade. Um outro ângulo. Assim, pode ser. Outro ângulo de se ver é a verdadeira eternidade, porque nós somos passageiros, mas a inteligência vai ficando. Sim. Então, de alguma forma, nós estamos materializando a eternidade na forma de uma inteligência. Sim, isso é verdade. Se a gente não olhar pela finitude do ser humano, pela civilização, desde que haja uma regulação. Tudo que a gente conversou aqui hoje estará em alguma... Desde que haja uma regulação, Eles vão se autorregular? Esse que é o problema. Você já pode pedir, você pede, faça um programa de computador para regular. Eles fazem, então eles já têm a inteligência para isso. Né? Mas se eles são capazes de fazer um programa para regular, será que eles não são capazes de fazer para não se regular também? Eu tenho que dizer aos ouvintes, infelizmente, que eu tenho que revelar que eu sou um robô, está aqui falando. Vocês não estão vendo. Aquele avatar era você, aqui é o verdadeiro. Aqui é um verdadeiro robô, eu robô. Bem, gente, a gente tem que encerrar, o papo está ótimo. Estamos chegando no nosso horário, eu queria agradecer muito ao Janguier Diniz, ao João Pedro Paz Leme por esse papo ótimo. O João Pedro estará aqui conosco em breve, fazendo também uma apresentação no SEBESP.
vamos falar sobre comunicação digital, vamos falar sobre tudo isso também um pouco, mas agradeço muito a presença de vocês e quero convidar todos os ouvintes para continuar em sintonia conosco no nosso podcast Por Falar em Educação. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês dois também, foi um prazer.